todos, este é o terceiro de mais de uns vídeos que estamos fazendo. Os dois primeiros, o primeiro eu falei sobre o processo do barro e sobre tomada de decisão na vida do crente. Este eu vou falar sobre o que? A visão sobre o que você tem sobre você, e o tema está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, 28 e 29, que diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Eu quero explicar um pouquinho o que é visão. Visão é um dos 5 sentidos básicos do ser humano, e o órgão responsável por esse sentido é o olho. O primeiro ponto que eu trago sobre esses versículos é como o mundo te enxerga. Uma análise bíblica que eu posso fazer está lá no texto de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, parte A, que diz assim: Disse mais a Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E ele disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Como o mundo te enxerga hoje? O mundo, ele sempre vai enxergar e desprezar os seus talentos. Ele não vai olhar o que você sabe fazer. Ele sempre vai te criticar. Ele sempre vai colocar defeitos sobre você, qualidades péssimas que vão te rebaixar, te colocar como nada. Mas o que eu quero te dizer hoje? Deus escolhe as coisas loucas. Deus escolhe aquilo que não é para fazer o que é. Deus escolhe coisas de nenhum valor, como o barro, para fazer coisas grandiosas. Pego a minha vida, por exemplo, eu era um nada, não era ninguém. Deus olhou lá para cima e falou: eu vou escolher aquele caboclinho ali, o Guilherme. Vou falar um pouquinho com ele. E hoje eu estou aqui gravando esses vídeos, congrego numa igreja maravilhosa, tenho amigos, tenho um amigo íntimo que eu amo ele demais, que é o Espírito Santo. Hoje o que eu quero passar sobre esse primeiro ponto: não deixe a visão do mundo te atrapalhar, não deixe a visão do mundo quebrar o teu foco. Segundo ponto: como você se enxerga. Você tem duas opções de como você se enxerga. Ou você se enxerga uma pessoa que vai fazer a diferença e vai mudar, ou você se enxerga uma pessoa derrotada. A pessoa que se enxerga que vai fazer a diferença, ela sabe que ela tem defeitos, ela tem impossibilidades, mas ela vai trabalhar em cima disso para se tornar um campeão. Porque as suas impossibilidades são as possibilidades que Deus usa para te escolher. Pegamos Gideão, estava malhando trigo no lagar, Deus escolheu ele. Davi apacentava as ovelhas, naquela época era apacentar ovelhas, era catar latinhas. Deus nunca vai escolher as coisas grandes, Ele escolhe as pequenas. Deus tem prazer na humildade. Provérbios fala que antes da honra vem a humildade. Deus escolheu Davi por quê? Por causa do coração dele, por causa da humildade que ele tinha. Uma pessoa derrotada é aquela que sempre não vai ter valor, que vai olhar o seu valor como se fosse nada, vai ouvir as críticas da sociedade, vai dizer assim: nossa, eles têm razão, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu já passei por essa fase. Sabe qual é o interessante dessa fase? É que você olha: eu não sou ninguém, eu não vou conseguir, eu sou um derrotado. E o que vem, a primeira coisa que vem na sua cabeça é assim: poxa, vou ficar na minha cama, vou ficar deitado, vou ficar nesse estado depressivo mesmo. Mas eu tenho uma notícia de Deus para você: Deus não quer isso para sua vida. Deus não deseja isso para você. Deus quer te fazer um vencedor. Tanto que Ele usou as pessoas pequenas para fazer grandes. Deus usou pessoas imensas para te fazer, pessoas pequenas para fazer imensas. Terceiro ponto, que ele é muito interessante: como Deus te vê, como o Senhor te vê. Pegamos o texto que está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê. Pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o seu coração. Sabe o que é interessante? Nós homens, quando vamos diante de um espelho, nos olhamos e vemos assim algo desprezível. Mas quando Deus nos olha, Ele vê algo grande, Ele vê algo com potencial.
O seu potencial para Deus é enorme. O seu potencial para Deus é gigantesco. Pare de se colocar defeitos, que você não vai conseguir, que você não é capaz, que você não pode. Toda vez que você fala isso é um ponto a menos que você tem de chegar na sua vitória. O interessante, que eu acho bem legal, é pessoas da minha vida que sempre falam: Guilherme, você pode, você é capaz. Mas toda vez eu colocava defeitos falando que eu não era capaz. Até que Deus chegou e deu um chacoalhão assim: acorda, moleque. Você é capaz, você consegue. E sempre usou pessoas maravilhosas na minha vida. O quarto ponto, e o último que eu enalteço nesse texto, tem uma visão de águia sobre você. A águia, o interessante no globo ocular dela é que ela tem 3 pontos de visão. O primeiro para baixo, o segundo no meio e o terceiro para cima. Vou enaltecer aqui no globo ocular da águia. A águia, quando ela olha para baixo, ela sabe de onde Deus tirou ela. Ela sabe de onde Deus tirou ela, do lamaçal de lodo, do pecado. O foco, o ponto do meio do globo ocular da águia, é quando Deus ele coloca o foco na pessoa, ele vai lá, ele dá o banho, ele limpa, deixa com vestes novas. Coloca um foco sobre você. Te faz grande, te faz vencedor. Coloca um objetivo na sua vida. O terceiro globo, onde o globo ocular da águia foca, é no alto, para saber quem é que tem o poder sobre ela, quem é que salva ela, quem é que conduz ela. É Deus. Porque eu digo, tem uma visão de águia sobre você. Temos que olhar da onde Deus tirou da gente, aonde Deus vai nos colocar e aonde queremos chegar. Porque se a gente não pensar assim, a gente não vai a lugar nenhum. Porque o ser humano, quando ele tem um pouquinho de glória, ele começa a se exaltar. Ele começa a se colocar em cima. E não é assim. Deus não deseja que a gente seja assim. Ele quer humildade. Eu agradeço a atenção de vocês. Amém.